Quero agradecer mais uma vez à amada igreja, agradecer aos pastores, pelo convite, pela confiança, as palavras sempre generosas do pastor Rafael, e tem sido para mim um grande aprendizado estar com os irmãos, tem sido um tempo muito gostoso para mim, apesar da falta da esposa, das filhas, que sempre sentimos. É sempre difícil estar longe da igreja e das filhas, esposa, mas a igreja tem sido uma espécie de família para mim, tem me recebido muito bem e tenho ficado feliz então com os gestos de carinho e de fraternidade que tenho encontrado aqui na Igreja Maranata. Que Deus esteja continuando trazendo esse espírito de família para a igreja, continuando fazendo com que a igreja tenha de fato essa ternura para com os líderes, para com aqueles que chegam até aqui. É assim que eu tenho me sentido. Então vamos dar continuidade ao que temos trabalhado. Então vou falar rapidamente do que fizemos e o que vamos fazer hoje. Então na sexta-feira nós começamos a tratar a respeito da contribuição financeira, a respeito da mordomia cristã com os bens, a partir da ética cristã. E entendemos que precisávamos definir alguns conceitos como o relacionamento entre princípios e normatividade, para que entendêssemos o funcionamento, não apenas de como devemos lidar com os bens e com as finanças, mas como devemos lidar com a tomada de decisão e com a instituição de regras. Como nós notamos, até para instituir regras como pais, nós precisamos ter um embasamento sólido nas Escrituras. Então não podemos simplesmente instituir com base na nossa autoridade. A autoridade é instituída por Deus. Só somos autoridades porque Deus diz que somos autoridade, ou seja, Deus nos constitui assim. Vimos ontem, na primeira palestra à tarde, a questão das ofertas Antigo e Novo Testamento e o relacionamento das ofertas com a afetividade. Trabalhei essa ideia de quando a voluntariedade se torna soberana e como isso pode ser danoso, roubando a autoridade da igreja local e dando a autoridade aos membros, ou passando apenas para um indivíduo a autoridade de toda a igreja. Trabalhamos ontem à noite a questão de um desenvolvimento da teologia bíblica e o dízimo. Tentei mostrar para os amados irmãos como nós podemos pensar desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento esse desdobrar de uma teologia do dízimo. E hoje pela manhã eu gostaria de falar um pouco sobre essa questão das finanças a partir de um conceito da história da igreja. Então quero trabalhar um pouquinho essa ideia com os amados irmãos, então vou precisar que você esteja bem atento, vou precisar da sua concentração, também um pouquinho de sua paciência, porque temos que desenvolver o conceito. E eu preciso então que você me acompanhe. No livro Dízimos e Ofertas, que inclusive tinha à disposição, mas acabou, eu escrevo uma frase em um dos capítulos, que a frase é a seguinte: se seu pastor não fala sobre dízimo na igreja, ele é um falso mestre. Na realidade está escrito um pouquinho diferente. Se o seu pastor não fala sobre dinheiro na igreja, ele é um falso mestre. E acredito que essa maneira abrangente seria a melhor maneira. Então, nós ouvimos normalmente o contrário, Se o seu pastor fala de dinheiro na igreja, é porque ele é um interesseiro. Se seu pastor fala de dinheiro na igreja, é porque, de fato, ele não está preocupado com as almas, ele não está preocupado com a salvação, ele está preocupado apenas com a arrecadação. O mundo tem nos feito pensar assim. Mas o que a Bíblia nos leva a refletir e pensar? Porque o conteúdo da pregação não é ditado pelo mundo, o conteúdo da pregação é ditado pela palavra. Então, o que a palavra nos manda falar? Porque o pastor deve falar aquilo que está escrito. Ele tem esta obrigação para com Deus, não apenas para a congregação, mas uma obrigação para com Deus. Então, existe um teólogo chamado Walter Keschel. Esse teólogo faz uma análise do discurso de Jesus. Ele vai dizer o seguinte, para a admiração de alguns: a Bíblia refere-se mais vezes a dinheiro do que até mesmo a respeito da oração. A Bíblia fala mais de dinheiro do que até mesmo sobre fé. No discurso de Jesus, nós temos 90 discursos aproximadamente de Jesus nos evangelhos. E preste atenção na estatística. Dos 107 versículos que nós temos,
Por exemplo, no Sermão do Monte, dos 107, 22 dos versículos se referem a dinheiro. Nós temos aproximadamente 49 parábolas. Das 49 parábolas, 24 falam sobre dinheiro. Jesus fala muito sobre dinheiro. Talvez se Jesus fosse o pastor dos nossos dias, chamassem ele de interesseiro. O Hernandes Dias Lopes, ele escreveu um livro sobre dízimos e ofertas, e ele diz o seguinte: Jesus falou mais acerca do dinheiro do que até mesmo acerca do céu. Nós não estamos dizendo que o dinheiro é mais importante do que a fé, nós não estamos dizendo que o dinheiro é mais importante do que o céu, nós estamos apenas fazendo uma estatística de quantas vezes isso aparece. Então, se Jesus falou tanto sobre dinheiro, se nós encontramos tantos textos falando sobre isso, nós como pastores que precisamos reproduzir a Bíblia, nós vamos ter que falar, não temos como nos abster disso. Só para te dar um exemplo de como muitos pastores, às vezes, acabam indo para as aplicações dos textos sem interpretar o que o texto de fato quer dizer. Os irmãos lembram, por exemplo, novamente, exemplo, por exemplo, das parábolas dos talentos. A parábola dos talentos, ela normalmente é muito aplicada a dons, Então não enterre seu dom, aquilo que Deus te deu. Não tem nada de errado de fazer essa aplicação. Não está equivocada essa aplicação. De fato, nós não podemos enterrar os dons que Deus nos concedeu. Temos que ser úteis na obra do Senhor. Mas talento não é dom. Talento é uma moeda. É o nome de uma moeda da época. O texto está falando que Deus deu dinheiro. 5 talentos a um, moedas. 2 talentos a outro, moedas. 1 talento a outro, moeda. Quando Jesus voltar, Ele quer que você preste contas do dinheiro que Ele te deu. Normalmente nós não temos essa aplicação. E esse é o problema, porque eu perco a interpretação do texto. Em nome, muitas das vezes, de uma pressão comunitária de não falar sobre dinheiro, eu começo a aplicar a Bíblia e não interpretar. Isso é problemático. A igreja pode até não perceber, mas está se desviando das verdades lentamente. Nós somos chamados a ser uma espécie de profetas do Antigo Testamento e falar aquilo que devemos falar, doa a quem doer. E a Bíblia trata muito sobre dinheiro. Como eu disse, eu quero fazer essa abordagem, tratar sobre essa questão do dinheiro à luz de um conceito da história da igreja. Nós temos 2000 anos de história e tem um conceito que tem se perdido. Qual é o conceito? Você já deve ter ouvido falar sobre os 7 pecados capitais em algum momento. Já teve até na novela da Globo. Então, e tem um livro do Os Guinness. Ele é um autor muito bom, é um apologeta, e ele escreveu um livro chamado Os 7 Pecados Capitais. Indico esse livro, você vai gostar demais, muito enriquecedor. E nesse livro, ele vai dizer algo importante, que a igreja ela perdeu o conceito dos 7 pecados capitais, e ela parou de tratar sobre certos pecados, e é por isso que ela tem sofrido tanto, é por isso que ela tem padecido tanto. Quando a gente fala de 7 pecados capitais, essa palavra capital, ela foi utilizada pela Igreja Católica. E ela começou a classificar alguns pecados como pecados veniais e pecados mortais. Você já deve ter ouvido falar sobre isso. E aí alguns pecados são pecados mortais. E muitas vezes os pecados capitais foram sinônimos de pecados mortais, dentro desta classificação católica. Não é disso que nós estamos falando. Nós não estamos usando a teologia católica aqui. Pecados capitais, a palavra capital, ela tem a ver com caput, é uma expressão em latim, muito conhecida no direito. E a ideia do caput é o cabeça, é a raiz, é o fundamento. A ideia é que esses 7 pecados, eles geram outros. Esses pecados, eles, quando são combatidos, nós não estamos combatendo apenas 7, nós estamos combatendo muitos outros que são provenientes desses pecados fundamentos, desses pecados raízes. Ou seja, se você combater outros pecados, vai ser bom, mas se você conseguir arrancar a árvore pela raiz, você consegue evitar que ela fique crescendo o tempo todo e se proliferando. Então, por isso que a igreja, durante 2000 anos de história, esteve combatendo estes 7 pecados. Em determinado momento, no século V, você teve uma discussão se seriam 7 ou se seriam 8. Mas dentro do período medieval, então, se estabeleceu que seriam 7 pecados e eles têm
vindo até os nossos dias. Os artistas brasileiros, eles inclusive cantaram sobre 7 pecados capitais. Você tem, por exemplo, Alceu Valença, ele na realidade compôs um CD chamado 7 Desejos, que ele diz o seguinte: quando a vida inventou o desejo num outro desejo se transformou, pecados capitais, pecados caputes. O desejo não para, o desejo não cansa. É o moto contínuo que a vida inventou. Seu Valença não é teólogo, mas ele entendeu o que é pecado capital. É exatamente esse o conceito aqui. Então, o alerta do Os Guinness vai ser o seguinte: cada geração tem a sua própria ênfase em alguns pecados específicos. E nós tratamos de certas questões especiais. Isso não deveria ser nenhuma novidade. Porque se, por exemplo, você pegar muitos dos livros de teologia americanos, eles tratam muito pouco sobre dons. E eles não lidam muito com a teologia do Espírito Santo. Não é uma teologia tão desenvolvida assim. Por isso que é conclamado que os brasileiros e os teólogos brasileiros, eles escrevam a partir da sua experiência, da sua cultura, porque isso importa para nós. Isso é uma questão relevante na cultura brasileira. Quer seja lidar com dons de maneira certa ou errada, mas nós precisamos de um paradigma teológico para a gente poder, então, se nortear sobre isso. Mas você vai notar que muitos que trataram sobre dons, tanto na teologia norte-americana como na teologia europeia, falaram muito pouco sobre os dons do Espírito Santo. Então, cada cultura e cada época tem tratado de aspectos específicos da teologia e de pecados específicos. Mas uma das características que define a nossa geração, que define os nossos dias, é ser condescendente com qualquer noção de pecado. Parece que nós esvaziamos a seriedade do pecado, nós não lidamos com o pecado da maneira que deveríamos lidar. Isto é fruto de toda a ideia de um desconstrucionismo literário, que depois vai migrar para a filosofia e que migra para a teologia diretamente, onde nós não enxergamos mais o peso, o valor, a seriedade das coisas. É por isso que muita gente pensa, não é só um pecadinho, não vai fazer mal. É só uma mentirinha, branca, amarela, e começamos a dar cores, né? A criar um arco-íris de mentiras, para justificar os nossos atos e os nossos pecados, quando na realidade nós não damos o devido crédito ao pai desse pecado, que é Satanás, em João 8,44, e não damos a devida seriedade a tudo isso. Então isso tem acontecido nos nossos dias. Quais são os 7 pecados considerados capitais dentro da história? Então nós temos 7 pecados: avareza, gula, luxúria, ira, inveja, preguiça e orgulho. Então dá para você trabalhar aí, fica uma sugestão para os pequenos grupos, dá para você trabalhar cada um desses pecados a partir da visão do livro dos 7 pecados capitais de Os Guinness, e você vai notar o quanto isso vai enriquecer a vida espiritual dos membros e trazer reflexões. Eu quero falar sobre quero tratar sobre um aspecto, e nem tem como ser tão profundo por causa do nosso próprio tempo. John Stott, você já deve ter ouvido falar sobre ele, um teólogo britânico, que tem muitos dos seus livros em português. Talvez o seu principal livro em português seja A Cruz de Cristo, um livro muito rico. Ele escreveu outros livros, e ele escreveu um livreto chamado O Discípulo Radical. E ele, na página 68 desse livro, ele vai dizer o seguinte: é impossível proclamar com integridade a salvação de Cristo se ele evidentemente não nos salvou da nossa avareza, ou proclamar seu senhorio se não somos bons mordomos de nossas posses, ou proclamar seu amor se fecharmos nossos corações para os necessitados. Quando os cristãos se importam uns com os outros e com os pobres, Jesus Cristo se torna mais visivelmente atraente dentro de uma cultura, uma sociedade. É fantástica essa visão. Faz todo sentido. E é interessante que ele vai trabalhar esse aspecto de uma salvação em Cristo, envolve uma salvação de nós mesmos. Deus nos libertou de uma prisão terrível. Que prisão é essa? O inferno. Ok, mas ele também nos livrou de nós mesmos. É por isso que o chamado para ser discípulos
é o seguinte, que nós digamos não a nós mesmos. Aquele que quer ser meu discípulo, diga não a si mesmo se negue. Então nós temos um diálogo conosco, parece que nós somos um pouco esquizofrênicos para o mundo, porque nós ficamos dialogando com a nossa própria alma. E a nossa própria alma tem desejos e nós dizemos não. E como nós limitamos os desejos da nossa alma? Com base na revelação. O que a revelação diz que é bom, por mais que o nosso coração não queira fazer, nós temos que fazer. E aquilo que o nosso coração almeja e deseja, e a Bíblia diz que é pecado, nós precisamos dizer para o nosso coraçãozinho, opa, você é discípulo, e dizer não a nós mesmos. Não se preocupe que você não vai ficar traumatizado e não vai precisar de Freud. Cristo já resolve a nossa vida. O que significa, então, esse pecado da avareza? Então, tem dois significados básicos quando você lida com isso, tanto em São Tomás de Aquino, na Suma Teológica, um teólogo católico do final do período medieval, quanto quando você lida com léxicos, dicionários nossos, ortodoxos. Então, os dois significados são basicamente o seguinte: aponta para um ganho ilícito, a palavra quando aparece pode ser alguém que deseja acumular, ganhar, a ponto de passar por cima de tudo e de todos, de fazer qualquer tipo de negócio, a ponto de chegar na segunda-feira e vender a alma para poder ganhar um cliente, para poder fechar um contrato. E acaba esquecendo que é crente. Mas foi apenas alguns segundos, né? Foi só para assinar o contrato. Depois ele já agradece a Deus pelo contrato. Isso tem a ver com avareza. Também pode significar o estado de desejar mais do que é o devido. Avidez, insaciabilidade, falta de contentamento com aquilo que Deus coloca em nossas mãos. E isto é resultado do pecado caput. A avareza nos leva a estar descontentes com aquilo que nós temos. E o contentamento, ele é interessante, porque ele faz parte de uma vida de discipulado. Por isso que Paulo vai dizer, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então não é simplesmente você ser convertido pelo Senhor que você já vai ser completamente generoso, completamente satisfeito, completamente contente. É um aprendizado, é um discipulado. E a igreja e os irmãos servem como esses discipuladores na sua vida, como esses mentores, para que você vá se desapegando desse mundo, se desapegando dos teus valores equivocados, errados. E aí nós crescemos e combatemos a avareza. Nós temos Jesus falando bastante sobre a avareza. Não sei se você já percebeu. E eu quero mostrar como tanto Jesus e os apóstolos lidam com o conceito de avareza. Jesus em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 12, no versículo 15, Jesus vai dizer algo bem curioso. Então lhes recomendou, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos seus bens que ele possui. Em outras palavras, a nossa identidade não está naquilo que temos. É isso que o texto está dizendo. E nós estamos vivendo numa cultura onde as identidades estão sendo definidas ou redefinidas, que é justamente a discussão, por exemplo, da ideologia de gênero. Como é que eu defino algo? Como é que eu defino quem eu sou? Como é que eu defino a identidade? E Jesus faz um alerta de que a definição da nossa identidade não está nos nossos bens, apesar do mundo tratar melhor e achar que uma pessoa é melhor se ela tiver bens. Olha para as pessoas e enxerga na sua face um cifrão. Mas nós não somos assim. Nós temos um outro pensamento. Nós nos baseamos em outros valores. Por isso que Tiago vai dizer, não importa quem chega na igreja, se um rico ou um pobre. Nós tratamos e devemos tratar com a mesma dignidade, com o mesmo amor, com o mesmo valor, porque foi o mesmo sangue que comprou. É o sangue de Jesus. Então eu não posso simplesmente pegar uma cadeira de status e dar para essa pessoa e dizer, vem, você que é rico, senta aqui. E você que não tem nada, vai lá para o outro lado da rua, vai para a próxima igreja. Porque na realidade você vai trazer problema para nós. Nós não podemos fazer isso. Nós não temos esse direito de fazer isso. O que esse texto tem a ver com avareza? Esse texto que eu acabei de mencionar em Lucas 12. Biblicamente, meus irmãos, é interessante perceber
que nós temos o primeiro marco, um marco de identidade. O dinheiro pode ser uma tentação para que possamos definir as pessoas. Pense um pouco sobre isso. Mateus 6:5, Jesus fala algo também bem interessante sobre o dinheiro. Nós vimos que tem muitos discursos de Jesus lidando com essa temática, e não é por à toa e não é por acaso, vou mostrar isso. Mateus 6:5 diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Agora preste atenção, não podeis servir a Deus e às riquezas. Então o que esse texto tem a ver com avareza e com a minha mordomia financeira? Biblicamente o dinheiro está sendo tratado como um senhor que as pessoas se submetem, que as pessoas servem. É um senhor que manda em nossas vidas. E as pessoas são dominadas pelo dinheiro. O dinheiro não é tão inocente como nós muitas vezes pensamos. É uma moeda, é níquel. Isso é simplesmente papel. É ilusório isso. Na realidade, o status, o poder, as finanças e o dinheiro acaba sendo um senhor. E um senhor que nos faz abandonar o nosso verdadeiro senhor. É o que o texto está dizendo. Quando você se submete ao dinheiro, como quando você define toda a sua felicidade em ter dinheiro, em ter uma carreira bem-sucedida, em simplesmente acumular bens, quando a definição da sua vida é simplesmente ter um bom carro, ter uma boa casa ou coisas desse tipo, você está perdendo de vista a missão de Deus para a sua vida. Você agora é mordomo de um outro Senhor, e não mais do Senhor que te salvou. E isso é sério. E nós precisamos pensar sobre isso. Riquezas são senhores na nossa vida. É por isso que tem muita gente com dificuldade de contribuir no reino. Porque quando vai contribuir, o Senhor fala aqui no meu ouvido: opa, está dando demais. Opa, não faça assim. Vai faltar para o teu prazer. Vai faltar para o teu lazer. Vai faltar para algumas coisas que são prioridades para você. E aí nós nos prostramos diante do nosso Senhor, dizemos amém e menosprezamos o Senhor mais importante, que é Deus. Não olhe para esse texto de uma maneira inocente ou de uma maneira não atenta. Dinheiro é um senhor, é o que o texto está nos dizendo. Estou tentando mostrar para você que o problema não é ou não está em possuir finanças, não está em possuir bens, pois dentro do contexto que nós vivemos, ele é inclusive necessário. O pecado está em fazer do dinheiro o seu próprio Deus. Essa é a questão. O pecado está em fazer do dinheiro o meu Senhor. Isso é sutil. Porque se não fosse sutil, nós não caímos. Isso é bem sutil. Em outras palavras, podemos dizer que o mal não é o dinheiro em si, mas o amor a ele. É o que a Bíblia está nos ensinando. O mal consiste em buscar o dinheiro como o fim último, como o fim realizador e pleno da minha vida, não apenas como um meio. O Francis Bacon, aquele da metodologia do trabalho científico, o último filósofo do período da Renascença, ele vai dizer o seguinte: se o dinheiro não é seu servo, ele sempre será o seu senhor. Não se pode dizer do homem cobiçoso que ele possui riquezas, deve-se dizer que elas o possuem. Ele acertou o alvo, é exatamente isso. O dinheiro está diretamente ligado às nossas afeições. Então quem diz isso é o próprio Jesus no Sermão do Monte. Mateus 6, versículos 19 e 20. Estamos vendo alguns conceitos. Estamos vendo o dinheiro tem a ver com a nossa identidade. O dinheiro tem a ver com o nosso Senhor. Estamos notando o dinheiro tem a ver com as nossas afeições. Preste atenção nisso. Mateus 6, 19 e 20. Não acumulem para vocês, para vós outros, tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões roubam e furtam, mas acumule para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não roubam nem furtam. Agora, preste atenção no final. Pois onde estiver o teu tesouro, note, atente, que riquezas têm a ver com as nossas afeições, com as nossas paixões, com o nosso coração. Não é simplesmente racional. Às vezes a gente faz uma divisão muito abrupta. Dizemos assim: o homem é mais racional e lógico, a mulher é mais sentimental. Mas todo mundo que lida com dinheiro é sentimental, é o que a Bíblia está dizendo. É afeiçoado. Você lida de alguma maneira com afeições
e ligações que você nem está entendendo, mas que estão lá no seu coração. Riqueza também é um obstáculo para entender e viver, divulgar os valores do reino de Deus. Lucas 18, versículo 24, ele vai falar o seguinte: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Por quê? Deus é preconceituoso. Deus não gosta de rico. Jesus é comunista. Não. O que está acontecendo aqui é porque o coração se afeiçoa, se apaixona pelas riquezas de tal maneira que te impede de olhar para Cristo e tê-lo como Senhor. Você olha para um Cristo que morreu naquela cruz, um Cristo que é descrito nas Escrituras que não tinha onde reclinar a cabeça, um Cristo onde a sua própria família teve que sacrificar pombinhos no templo porque não tinha dinheiro suficiente para sacrificar cordeiros. Você olha para ele e você diz: não faz sentido esse Jesus. Era o que os judeus pensavam. Nós estamos aguardando um rei. Não faz sentido esse rei que acabou de chegar. Porque a nossa maneira de ler a Deus, ou de enxergar a Jesus, é a partir de lentes equivocadas e erradas do nosso próprio coração. Você lembra da história do jovem rico? Ele vai conversar com Jesus. O que é preciso fazer para herdar o reino dos céus? Ele já começa com obras, né? O que é preciso fazer? Já começa errado. Aí Jesus diz: não, você deve guardar a lei. Guarda a lei. Ah, é guardar a lei que o senhor quer? Oxe, eu faço isso desde pequenininho. Mamãe me ensinou. Jesus diz: tá bom. Vai lá, vende tudo que tem, dá aos pobres e vem e me segue. Ama a Deus e ama ao próximo, que é o resumo de toda a lei. Faz isso aí. O que acontece? Ele sai triste, sai e se afasta de Jesus, porque ele não cumpria a lei. Ele achava que cumpria a lei, era intelecto. O que é que Jesus mostrou? Eu vou mostrar onde está o teu coração. Você não está percebendo, mas o teu coração está no teu status, está na tua riqueza. Você está sendo dominado. Vende lá, vende tudo e vem. Me segue. Eu não tenho onde reclinar a cabeça, não tem problema para mais um desempregado. Vem, né? Vem, deixa tudo lá e vem comigo que a gente vai. O próprio Jesus viveu sendo sustentado, né? Os irmãos lembram lá que nós temos descrições. Não é que Jesus era um vagabundo, né? Não é a teologia do vagabundo aqui. Isso é heresia. Jesus era um carpinteiro e seguiu o José, né? Mas o ministério de Jesus foi um ministério de sustento. As mulheres, inclusive, tiveram um papel maravilhoso no ministério de Jesus e estiveram mantendo o ministério dele muitas vezes. E Jesus diz: vem e me segue e não se preocupa com o resto que tudo vai acontecer. Ele não quis. Mateus 19, 21. Se a salvação não é pelas obras, como nós estamos notando inclusive aí na questão do jovem rico, por que Jesus faz essa exigência ao jovem rico? Jesus sabia onde precisava tratar e o que precisava tratar com aquela vida. O perigo do dinheiro. O dinheiro é perigoso. Eu pensava que perigoso era não ter dinheiro, pastor. Você está pensando um pouquinho equivocado. Dinheiro é perigoso. Quem diz isso? A Bíblia. 1 Timóteo 6, versículo 10. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os bens. É outra versão aí, né? É a raiz de todos os males. Vamos ler a Bíblia da maneira correta. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nesta cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Vou abrir um parêntese e fechar o parêntese. Tem muito pai, tem muita mãe, que em nome da ganância e do amor ao dinheiro, quer que seu filho passe num curso bem remunerado, e está lançando os seus filhos no caos. Não se preocupa se os seus jovens estão vindo para a igreja. Não, é terceiro ano. Tem que estudar, tem que estudar. E aí o que acontece? Ele se esvazia de Deus, não vem para a igreja, desvaloriza os pequenos grupos, desvaloriza tudo porque tem que estudar. Não, eu tenho que passar num concurso. Eu tenho que estudar na hora da igreja.
Cuidado para você não conseguir a sua proeza, o que você quer, mas sair depois de 4, 5, 6 anos da universidade completamente desviado. Completamente longe de Deus. Ganhou o concurso, perdeu a Deus. Legal, né? O negócio foi bom? Boa troca, né? E às vezes é o que nós queremos e fazemos, sem perceber. Temos que ter equilíbrio, meus amados irmãos. Cuidar dos nossos filhos, dos nossos jovens. Cuidar do nosso próprio coração. Não podemos lançar Deus fora em nome de um projeto e de um sonho. Cuidado, o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro divide igreja. O amor ao dinheiro derruba pastor. O amor ao dinheiro divide denominações, divide famílias. Você já deve ter visto famílias brigando por causa de herança. Talvez você já tenha visto esse episódio em algum momento. A pessoa mal morre, já estão falando de quem é cada coisa, né? O que é isso? Amor à pessoa. Amor a uns aos outros na família. Não, amor ao dinheiro. E não estão nem percebendo. É tão sutil que nem se percebe. Mas eu estou preocupado com os bens. O que é que vai ficar para mim? Terrível. Um coração terrível. Principalmente quando essa atitude está no coração de um crente. Está mais preocupado com os bens. Raiz de todos os males. Agostinho, ele vai direto ao ponto quando ele diz o seguinte: o meu Deus é aquilo que eu amo. É isso. Quem você ama? E eu mostro que eu amo pelas minhas práticas. Quem você ama? Quem você ama, normalmente você prioriza e você investe. Pense nas suas prioridades e você vai pensar nos seus amores, na sua escala de amores. A quem você investe tempo? Prioridade. E pode ser teu ídolo, pode ser teu amor. Em quem você investe seus bens, suas finanças? Isso fala muito, porque são coisas valiosas para nós. O apóstolo Paulo, não apenas Jesus, ele vai mostrar que uma das maneiras da gente entender a avareza é comparando com generosidade. Em outras palavras, é antônimo de generosidade. Você tem um generoso e, por outro lado, você tem um avarento. O apóstolo Paulo, inclusive, cita 2 Coríntios 9,5 e usa as duas palavras assim. Olha o que ele diz em 2 Coríntios 9,5. Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva, já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Está notando? Eu quero entender o que é avareza. Você vai para o outro extremo. Você pensa na generosidade. Se você não é generoso, você está provavelmente caindo no outro extremo, que é o extremo da avareza. E a seriedade da avareza no Novo Testamento? Em Hebreus capítulo 13, versículo 5, diz o seguinte: tudo isso foi estudado durante a história da igreja. Nós aqui perdemos isso de vista. Hebreus capítulo 13, versículo 5. Se a vossa vida seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes. Nota que a avareza não nos deixa ter um coração contente, satisfeito. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes. De maneira alguma te deixarei. Nunca jamais te abandonarei. Hebreus 13, 5. Olha que texto belo. Então ele diz, olha, seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com o que tem. Às vezes a gente pensa, então eu vou me contentar com os bens que eu tenho. Não é isso que o texto está dizendo. O que o texto está dizendo é que o nosso maior bem é Deus. Ele está fazendo um contraste entre um coração apegado aos bens de Deus. Ele diz, contentai-vos com o que tendes. Porque ele tem dito, aí ele coloca 2 pontos e vai explicar. De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Isso não é suficiente para você? Temos que ser honestos com Deus. Cristianismo honesto. Isso não é suficiente. Saber que Deus te salvou, saber que Deus te sustenta, saber que Deus te ama. Ainda precisamos ter uma vida de acúmulo material, onde colocamos a nossa esperança, a nossa fé, a nossa realização nisso? Não. Precisamos aprender a nos contentar, nos alegrar, nos satisfazer em Deus. Só aí teremos condições, de maneira equilibrada, de lidar com as finanças. Não podemos inverter. Eu não posso começar lidando com as finanças para depois falar das coisas espirituais.
Eu primeiro entendo quem eu sou em Deus, minha identidade, o que Ele quer de mim, o que Ele requer, a capacitação dEle. Eu primeiro estou satisfeito na riqueza e na pobreza, para depois ter condições de lidar com a riqueza e com a pobreza. Marcos 7, 21 a 23. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios. Vem de dentro de nós, perceba isso. Quais são os maus desígnios? A prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de Deus e contaminam o homem. Olha a lista, olha a relação de pecados que a avareza está contida. Então talvez a gente tratasse com muita seriedade um homicida. Não, é um homicida. Furto, prostituição, blasfêmia. E a avareza, nós tratamos como? É disso que eu estou querendo tratar e querendo mostrar. Que certos pecados nós simplesmente não tratamos mais. Certos pecados nós não falamos mais. Mas a Bíblia os coloca de uma maneira tal que nós precisamos dar a devida seriedade a eles. Que é o caso aqui da avareza. Por quê? Porque o dinheiro define a nossa identidade, como nós estamos trabalhando. O dinheiro define a nossa mordomia, quem é o nosso Senhor e quem deixa de ser. O dinheiro é muito perigoso. Precisamos aprender a adestrar esse coração que teima em reproduzir pecados e fabricar ídolos. Uma igreja bíblica, verdadeiramente bíblica, não pode tratar com descaso a avareza. Por quê? Porque um crente não tem permissão de ser avarento. Escute isso e eu vou provar. Um crente não tem permissão de ser avarento. Se você é avarento hoje de manhã, você tem que se arrepender, vou já orar por você. Urgentemente, você não tem esse direito. Vou mostrar com base bíblica. A igreja precisa falar sobre isso e tratar sobre isso, porque crente ser avarento é uma contradição de termos. Esse assunto é sério. O avarento é descrito nas Escrituras como alguém que nem deve participar da comunhão local de uma igreja. Eu vou repetir, para você entender a seriedade do que eu estou te dizendo. Um avarento, ele é descrito nas Escrituras como alguém que nem deveria participar da comunhão de uma igreja local. Eita, pastor, mas que frase é essa, hein? Que afirmação é essa? Não é minha. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 9 em diante. Pode ler aí comigo. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 9. Escute bem. Versículo 9 de 1 Coríntios 5. Já em carta vos escrevi, que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isso, não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso terias de sair do mundo. Ele está falando, não estou falando de vocês se apartarem dos incrédulos, daqueles que não conhecem a verdade, dos idólatras lá fora, dos avarentos lá de fora. Versículo 11. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda comais. Pois, com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgai vós os de dentro. Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre de vós, o malfeitor. Ah, não, pastor, essa passagem não faz sentido, é do 1º século, fica lá. É da cultura do 1º século. Você está notando aqui a seriedade disso? Você está percebendo o que está acontecendo?
Alguém que, se dizendo irmão, não tem direito de ser avarento, não tem direito, com base bíblica, não tem direito. E a igreja deve tratar. Estão querendo algemar e amordaçar a igreja para que a igreja não possa falar de certas áreas na vida dos membros, mas isso não existe. A Bíblia está nos exortando que precisamos tratar, e se possível for, e se preciso for, depois de tentar, exortar, conversar várias e várias vezes, às vezes por anos, dizer para essa pessoa: você não faz parte dessa comunidade. Não faz sentido você estar nessa comunidade. Porque você se diz crente, mas você não é crente. E como é que eu vou julgar o coração? Eu não estou julgando o coração, mas a própria Bíblia diz que pelas nossas palavras e atitudes nós conhecemos o coração. Note que eu estou falando de tentar discipulá-lo, ajudá-lo, tentar de todas as maneiras recuperar, porque até este momento entendemos que é um crente, mas o que o texto nos diz é que, de fato, se for detectado que é alguém que se diz crente e é avarento, precisa ser tratado. E se preciso for, não fazer mais parte da nossa comunidade. Eu sei que é forte, eu sei que é difícil, mas é o que a Bíblia diz. Temos direito de ter uma outra opção? Não fui eu que escrevi a Bíblia. Por que não devemos, ou melhor, não podemos nos associar ou fazer vista grossa com um avarento, como o texto está dizendo? Porque se ele de fato for um crente, meus irmãos, Deus quer nos usar para que este crente, esse seu filho que está errando, que está falhando, ele possa sair urgentemente de uma vida de ganância, de egoísmo, de uma vida de individualidade dentro de um grupo que é característico, ou que a característica principal é a irmandade, é a fraternidade, é a coletividade. Ele está dissoando uma comunidade marcada pelo amor, e o amor sacrificial. O avarento não consegue amar de maneira sacrificial, a não ser a ele mesmo e o seu senhor, que é o dinheiro. Ele está se dizendo irmão, mas está se comportando como um incrédulo. E se ele está dentre nós e é um descrente, a igreja deve tratar, para que este tenha a oportunidade de cair em si, e a partir desta postura amorosa da igreja, notar que não conhece o verdadeiro Senhor. Notar que ele está indo para o inferno com este Deus do dinheiro que ele levantou na vida dele. Nota a seriedade do que eu estou te dizendo. Quem vai dizer que o avarento nem crente é a Bíblia. Nota comigo, se a Bíblia não diz isso. Colossenses capítulo 3, versículos 5 e 6. Colossenses capítulo 3, versículo 5 e versículo 6. Tem dois conceitos aqui importantíssimos e riquíssimos. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E agora ele vai explicar o que é a natureza terrena. Ele vai descrever a natureza terrena. O que é a natureza terrena, Paulo? E ele diz: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é o quê? Idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre quem? Sobre os filhos da desobediência. Vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. O que é que significa essa expressão? A ira de Deus recai sobre os incrédulos. Estes comportamentos que estão sendo descritos são comportamentos de incrédulos. E sobre eles vem a ira de Deus. É a natureza terrena do homem que está se sobressaindo. A avareza, meus irmãos, segundo Colossenses 3, não é simplesmente um desejo de economizar, porque precisamos ser prudentes nessa área. Não estou dizendo aqui que você deve simplesmente estar entregando seu dinheiro e dando seu dinheiro de qualquer jeito. A teologia da mordomia nos ensina a fazer isso com sabedoria. Mas o que eu estou dizendo para os amados irmãos é que a avareza é algo bem mais sério do que estamos acostumados a tratar. A avareza é idolatria. Colossenses 3, versículos 5 e 6. Idólatra. Aí nós costumamos evangelizar as pessoas lá fora
que se prostram diante de imagens de escultura, e nós começamos a confrontá-los com suas idolatrias. Isso é idolatria. E a igreja está cheia de idólatras. Muitas vezes a igreja está cativando, cuidando, criando idólatras e não trata. Avareza é idolatria. Quem diz isso é a Bíblia. Precisamos ser confrontados. O nosso coração precisa ser crucificado com Cristo. Os nossos valores são espirituais e não terrenos. Avareza é idolatria, porque diz respeito a amar outro senhor. Amar ao dinheiro, servir a outro senhor, servir às riquezas. Em outras palavras, é colocar alguém no lugar que pertence somente a Deus. Isso é idolatria. Todas as vezes que alguém é senhor na minha vida e ocupa o trono de Deus, isto é idolatria. Eu acabei de criar um ídolo. Jesus diz, ninguém pode servir a dois senhores. O dinheiro é um senhor, por isso é idolatria. Quando Jesus usou o termo aramaico mamon para se referir a riquezas, ele estava conferindo às riquezas uma natureza espiritual, que na história da igreja é bem interessante, que é considerado um demônio na história da igreja. Você tem os 7 pecados capitais, todos eles atrelados a demônios. Depois você pode ler isso, e aí em algumas obras. Você tem a soberba, por exemplo, ligada a Lúcifer. Você tem a inveja ligada a Belzebu. Você tem a ira ligada a Leviatã. Você tem a assídia ligada a Astarote. Você tem a avareza ligada a Mamon. Você tem a gula ligada a Berió. E você tem a luxúria ligada a Asmodeus. Dentro da história da igreja, você vai ver vários quadros artísticos lidando com os 7 pecados capitais. E sempre demônios por trás dos quadros, fazendo com que este pecado seja cada vez mais aflorado. Depois, se os irmãos tiverem desejo, posso passar para o pastor Rafael alguns quadros da história da igreja que lida com a avareza e que mostra como a história da igreja tratou a avareza de maneira tão séria, como as figuras eram conhecidas. Posso passar depois para ele, se os irmãos tiverem desejo, e ele passa para os grupos aí da igreja. À luz das Escrituras, meus irmãos, o avarento precisa ser confrontado, porque ele não está evidenciando ser crente. O relacionamento de alguém com o dinheiro, a mordomia, mostra-nos sua verdadeira identidade. Eu falei isso no primeiro dia, na sexta-feira, quando eu defini 5 aspectos a respeito da mordomia. E os 2 primeiros é que existe um Senhor e existe um servo. E mordomia cristã, para ser mordomia cristã, o Senhor precisa ser Cristo. Se você inverteu, você não está vivendo o cristianismo, mas uma religiosidade vazia que você batizou como cristianismo. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10. Estamos já encerrando, caminhando para o encerramento. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10. Olha mais uma lista e olha a seriedade do que está sendo dito aqui. 1 Coríntios 6 e 10. Nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores. O que é que diz o texto? Vão para o céu. Eu não sei se você já percebeu essa ênfase nas Escrituras. Parece que a gente lê às vezes a Bíblia com um tapa-olho, com uma venda. E não percebemos aquilo que de fato está lá. Então o que eu estou trazendo para a igreja essa manhã não é nenhuma novidade. Está na Bíblia, você já leu a Bíblia várias vezes, está lá. Só que eu estou colocando em luz neon algumas coisas que você talvez nunca tenha percebido. Eu estou pincelando algo que você precisa ver. O avarento não é crente, vai para o inferno. Não é irmão, precisa ser evangelizado. A igreja às vezes precisa evangelizar os de dentro. Olha a seriedade do que eu estou dizendo. A igreja às vezes precisa evangelizar os de dentro. Missões precisa começar dentro de casa, em Jerusalém. Depois vai para a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Mas às vezes é aqui, é no meu pequeno grupo, onde as pessoas estão mostrando alguns sentimentos e atitudes, mas na realidade são incrédulas. Judas vai dizer isso. Vai dizer que no meio da igreja existiam muitos que não acreditavam.
muitos que não criam, mas estavam lá. Efésios 5, versículo 5. Sabei, pois, isto, nenhum incontinente, Efésios 5, 5. Nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra. Mais uma vez, a segunda vez que Paulo diz, tem herança no reino de Deus. O avarento é idólatra. Ele não adora o mesmo Deus que a Bíblia nos manda adorar. Por isso, ele não herdará o reino de Cristo e de Deus. Não herdará. A igreja precisa pregar sobre a avareza, porque ao fazer isso, a igreja está sendo um instrumento de Deus para livrar almas do inferno. Quando a igreja não fala de dinheiro, quando o pastor começa a ter vergonha e medo de falar de dinheiro, por causa da pressão do grupo, por causa da pressão da cultura, o que nós estamos fazendo é falta de misericórdia e amor. Falar de dinheiro na sua vida é te amar. É te amar por não te deixar preso. Preso aos teus bens, preso às finanças. É corrigir os teus conceitos. É reposicionar os teus afetos, o teu coração e as tuas prioridades. Isto é função da igreja, porque se a igreja não fizer isso, ninguém mais vai fazer. O mundo nos ensina a amar mais os bens, a priorizar ainda mais o dinheiro. Então nota que a proposta aqui não é simplesmente, venha e dê todo o seu dinheiro para a igreja. Não, não é isso, a Bíblia nem diz isso. Isso é uma heresia, não funciona assim. Precisamos ser bons mordomos daquilo que Deus colocou em nossas mãos. Então a proposta da igreja não é meramente ser interesseira, a ideia não é essa. Então você deve ser generoso para que você entregue todos os seus bens. Muitos têm se apropriado de uma teologia correta e chegado a consequências erradas, a conclusões equivocadas. Usam a teologia, mas como um trampolim para fazer o mal, entende? Nós, então, o que é que devemos fazer? Abrir mão da teologia porque algumas pessoas usam de maneira errada, certo? Não, nós pegamos a teologia e usamos de maneira equilibrada e correta. Sem vergonha. Sem vergonha no bom sentido. Sem medo, sem vergonha do Evangelho. Dizendo o que o Evangelho tem que dizer, porque é isto que salva, é a confrontação do Evangelho que salva, que transforma, que faz com que as pessoas deixem de se prostrar diante de um ídolo e se prostrem diante de Cristo. Se você está aqui, tem tido grandes dificuldades de contribuir com essa igreja, é membro daqui já há vários anos, reflita em tudo que nós estamos falando, pense sobre isso. A quem você ama? Você é crente? Sou, pastor. Se diz crente ou é crente? Sou crente, pastor. Tenho tido dificuldades com dinheiro. Estou reconhecendo isso. Vou orar por você. Para que Deus te amadureça, te capacite. Porque todos nós temos áreas que precisamos amadurecer, crescer. A ideia aqui não é simplesmente te crucificar se você está tendo dificuldades nessa área, mas é orar por você. Mas toda mudança começa a partir de um entendimento de que eu estou errado. Porque se você continuar achando que está certo, você não tem como mudar e ser transformado. Nós vamos orar, e eu quero que você reflita bastante, se você está nessa posição. Se você tem dado apenas o que sobra das suas coisas, dos seus bens, se você não tem priorizado a Deus, se essa for a realidade, ore comigo, peça a Deus graça, misericórdia, e se você, que é avarento, está aqui e nem crente é, eu quero orar por sua salvação. Vamos orar. Deus amado, nós estamos aqui reunidos porque reconhecemos que o Senhor é o nosso único Deus. Nós não nos prostramos diante de outro Senhor, porque seria idolatria. Nós pedimos ao Senhor que os nossos bens não nos dominem, que não nos tornemos escravos, porque Romanos diz que o Senhor já nos libertou. Nos ajuda, Senhor, a lidar com os nossos afetos, os nossos equívocos no coração. Não achemos, ó Deus, que a avareza é uma besteira, não é nada demais, porque a avareza aponta para uma natureza terrena, pecaminosa, que milita, ó Deus, diretamente contra o fruto do Espírito. Ó Deus amado, pedimos, rogamos ao Senhor, que todos que estão aqui essa manhã entendam a responsabilidade e o privilégio de fazer parte do reino. O Senhor não precisa de nós.
O Senhor é o dono de toda prata e ouro, não precisa de nós, mas nos deu a honra de sermos participantes do teu reino, de cooperarmos com a tua obra. Muito obrigado por esse privilégio. Que não percamos de vista, ó Deus, que de fato cooperar para nós, crentes, é o desejo do nosso coração. Porque fomos transformados, modificados. E o nosso coração agora tem novos valores e novos anseios. Se tem algum irmão aqui, ó Deus, que está tendo problema com a avareza durante esse ano, ou tem tido já problema durante anos com isso, ajuda, Deus. Estamos aqui para tentar ajudar a todos. Dar sabedoria aos pastores, líderes, mas que eles possam, ó Deus, confrontar para que de fato o mal seja tratado e a cura genuína e verdadeira possa acontecer, porque leais são as feridas feitas por aquele que ama. Ó Deus amado, se tem alguém aqui que a sua postura tem evidenciado que ainda não conhece a Cristo, que ainda ama este mundo, que a verdadeira alegria e satisfação está em obter e ter, que o Senhor liberte, ó Deus. Liberta destas trevas, liberta desta cegueira. Mostra para eles a glória dos céus, que é incomparavelmente melhor do que tudo que este mundo pode oferecer. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigado.